Durante muito tempo essa história foi contada de forma errada, ou talvez de forma ainda pior. Foi contada para não ser entendida. Nos livros didáticos, quando aparece, vem escondida atrás de palavras aparentemente neutras, como pacificação do sertão, expansão territorial ou conflitos com indígenas, expressões frias, quase burocráticas, incapazes de dar conta do que realmente aconteceu no Nordeste do Brasil entre o século XVII e o início do século XVIII. O que ocorreu ali foi uma guerra longa, planejada e brutal. Uma guerra de extermínio, uma guerra travada contra povos originários que ousaram fazer algo imperdoável aos olhos do poder colonial, que era a de resistir. Essa guerra ficou conhecida como Guerra dos Bárbaros, e o próprio nome já revela tudo. Bárbaros não era uma descrição, era uma sentença, uma palavra usada para desumanizar, justificar e permitir que o massacre fosse visto não como crime, mas como necessidade histórica. Quem é chamado de bárbaro não precisa ser ouvido, não precisa ser compreendido, pode ser eliminado. No século XVII, após a expulsão dos holandeses em 1654, a coroa portuguesa voltou seus olhos para o interior do Nordeste. O litoral açucareiro já não bastava. O império precisava avançar, ocupar, controlar. O sertão representava riqueza em potencial, terra para a criação de gado, rotas para o comércio interno e espaço estratégico para consolidar poder político. Mas havia um problema que os mapas ignoravam. O sertão não estava vazio. Ali viviam dezenas de povos indígenas, com culturas próprias, línguas diversas, sistemas sociais complexos e uma relação profunda com aquele território. Povos que mais tarde seriam chamados genericamente de tapuia, uma categoria criada pelos cronistas coloniais para designar aqueles que não falavam a chamada língua geral do litoral. Essa palavra escondia uma diversidade imensa. Entre esses povos estavam Paiaco, Janduí, Icó, Carateu, Carati, Tremembé, Sucuru, Panati, Corema, Gurgueia, entre muitos outros. Alguns pertenciam a matrizes culturais, como os G, outros aos Tarairiu, aos Cariri, ou a grupos ainda hoje difíceis de classificar. Eram povos distintos, muitos com rivalidades antigas entre si, mas que compartilhavam algo fundamental: o direito ancestral àquela terra. Quando os colonizadores avançaram com fazendas, currais e tropas armadas, esses povos não aceitaram passivamente. Eles resistiram, atacaram propriedades, destruíram currais, emboscaram soldados, defenderam rios, serras e caminhos. Para o poder colonial, essa resistência precisava ser redefinida, e foi assim que nasceu a narrativa do bárbaro. Os indígenas do sertão passaram a ser descritos como selvagens, traiçoeiros, infiéis, canibais, inimigos da fé e da civilização. Não porque isso fosse verdade, mas porque essa imagem tornava a violência aceitável. Era preciso convencer a sociedade colonial de que aquela guerra era justa. Surgia então o conceito da chamada Guerra Justa, uma construção jurídica e religiosa que autorizava o extermínio, a escravização e a expulsão dos povos indígenas sob o pretexto de defesa, catequese e manutenção da ordem. Nada disso foi improvisado. A Guerra dos Bárbaros foi uma política de Estado. Governadores autorizaram expedições militares. Fazendeiros financiaram tropas. Missionários legitimaram a violência em nome da fé. Bandeirantes foram convocados para fazer o que já sabiam fazer: destruir aldeias, prender índios e eliminar lideranças. Um dos episódios mais chocantes dessa guerra aconteceu em 4 de agosto de 1699, na ribeira do rio Jaguaribe. Um bandeirante paulista, comandante de um terço militar, criado especificamente para combater indígenas, chegou à região acompanhado de mais de uma centena de homens armados
e centenas de indígenas aliados, sob o pretexto de combater povos considerados inimigos dos colonizadores, aproximou-se dos Payaco, um grupo tido como índio de paz, em grande parte já batizado. O discurso foi amistoso. Falou-se em aliança em guerra contra inimigos comuns. Os Payaco confiaram. Receberam o grupo com festa, danças e celebrações. Foi nesse momento que a armadilha se fechou. Enquanto as danças aconteciam, o sinal foi dado. Soldados e indígenas, aliados, iniciaram a matança. Cerca de 400 Payaco foram assassinados, outros 250, incluindo mulheres e crianças, foram capturados e levados como prisioneiros. Meses depois, o responsável pelo massacre escreveu ao governador-geral relatando os bons serviços prestados à coroa. Segundo ele, tratava-se apenas de mais uma guerra justa contra índios rebelados. Não houve punição. Não houve escândalo. Houve recompensa. Esse não foi um caso isolado. Foi, na verdade, um método bastante conhecido. Entre os anos de 1650 e 1720, episódios semelhantes se espalharam por todo o sertão nordestino, do recôncavo baiano ao Maranhão, passando por Bahia, Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Os portugueses deram vários nomes a esse conjunto de conflitos: Guerra dos Barbarus, Guerra do Recôncavo, Confederação dos Cariris, nomes diferentes para a mesma realidade. Um projeto de extermínio. E ainda assim, essa guerra quase não aparece nos livros. Quase não é ensinada. Quase não é lembrada. Talvez porque lembrar dela nos obrigue a admitir algo profundamente incômodo. O sertão não foi pacificado. Ele foi limpo à força, o que a história oficial tentou apagar com ainda mais empenho do que a violência foi a capacidade de organização e resistência dos povos indígenas. Admitir o massacre já é perturbador. Admitir que houve estratégia, alianças e consciência política indígena desmonta o mito da colonização civilizadora. Diante da ameaça comum, povos historicamente rivais se uniram em alianças de sobrevivência. Essa união foi chamada pelos colonizadores de Confederação dos Cariris. Os Cariri ocupavam uma vasta região do interior nordestino. Viviam próximos a rios, cultivavam alimentos, produziam cerâmica e coletavam frutos como o caju, do qual extraíam um vinho conhecido como mocororó. Quando a pecuária avançou, esse modo de vida entrou em colapso. A criação de gado exigia grandes extensões de terra. Onde chegava uma fazenda, chegava a expulsão, o gado destruía roças, contaminava fontes de água e rompia limites invisíveis para os colonizadores, mas sagrados para os povos indígenas. Para os portugueses, o sertão precisava ser limpo. Para os indígenas, isso significava o fim do mundo conhecido. A partir da década de 1680, a resistência se intensificou. Aldeias passaram a atacar fazendas, destruir currais e emboscar vaqueiros. Em 1686, levantes organizados começaram na região do Apodi e rapidamente se espalharam. O sertão entrou em guerra. As autoridades coloniais responderam convocando tropas locais. E, quando isso não foi suficiente, chamaram bandeirantes paulistas, especialistas em guerra no mato e em caçadas humanas. Mesmo assim, a vitória não foi rápida. Os povos indígenas conheciam o território, usavam a surpresa, atacavam e desapareciam. Por décadas, a expansão colonial foi retardada. A guerra começou a custar caro. É nesse momento que o conflito assume definitivamente seu caráter genocida. Documentos da época falam em continuar a guerra até extinguir os bárbaros por completo ou reduzi-los a um número tão pequeno que não pudessem mais resistir. Não bastava vencer, era preciso eliminar. Em 1713, grandes expedições militares atravessaram o sertão
exterminando tudo o que encontravam: homens, mulheres e crianças. A resistência foi sufocada à força. O resultado foi devastador. A guerra não terminou com tratados ou acordos. Terminou quando resistir se tornou impossível. Aldeias foram destruídas, lideranças mortas, crianças arrancadas de seus grupos, línguas silenciadas. Os sobreviventes foram aldeados sob vigilância, escravizados ou forçados a se dispersar. O sertão foi declarado pacificado e a pecuária finalmente avançou. As fazendas se multiplicaram. A economia colonial prosperou e os povos indígenas desapareceram da narrativa. Veio então o segundo crime: o silêncio. Apesar de ter durado cerca de 70 anos, a Guerra dos Bárbaros ocupa pouquíssimo espaço na historiografia brasileira. Não se fala em genocídio. Não se fala em extermínio planejado. Preferiu-se exaltar bandeirantes como heróis, enquanto a resistência indígena foi tratada como obstáculo, atraso, problema. Essa escolha ajudou a construir a falsa ideia de que os indígenas do Nordeste haviam desaparecido. Mas eles não desapareceram. Seus descendentes continuaram ali, mudando nomes, estratégias e formas de existir. Hoje, comunidades indígenas no Nordeste lutam pelo reconhecimento de seus territórios e identidades e escutam o mesmo discurso de séculos atrás, de que atrapalham o progresso, de que ocupam espaço demais, de que não são indígenas de verdade. A lógica é a mesma. Primeiro se questiona a legitimidade, depois o direito, e por fim, justifica-se a violência. A Guerra dos Bárbaros ajuda a entender o presente, ajuda a compreender conflitos fundiários, a violência contra povos originários e o uso constante da palavra progresso para justificar expulsões. Reconhecer essa guerra como genocídio não é atacar o Brasil, é amadurecer como sociedade. Ignorar isso não apaga o passado, apenas o repete. Lembrar da Guerra dos Bárbaros não é um exercício acadêmico, é um ato político. É recusar versões confortáveis e dar nome às coisas pelo que elas foram. Essa guerra foi um genocídio planejado, executado e depois silenciado. Mas o silêncio nunca é completo. Ele racha na memória, nos vestígios e nas comunidades que insistem em existir. Cada vez que essa história é contada, algo muda. Porque a história não desaparece, ela espera. E quando finalmente é lembrada, cobra seu lugar.